Quando a gente pensa na diferença entre tomar uma decisão baseada na razão e uma decisão baseada nas emoções, parece que tudo aquilo que a gente faz baseado na razão é infinitamente superior, mais benéfico, porque é uma tomada de decisão muito mais racional, muito mais inteligente, né? Mas tem algumas hipóteses interessantes que falam que aquilo que a gente faz baseado nas emoções não necessariamente é prejudicial. E uma hipótese muito interessante nesse sentido é a hipótese do marcador somático, apresentada pelo Antônio Damasio no livro O Erro de Descartes. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O Antônio Damasio foi um neurologista que trabalhou diretamente, trabalha até hoje, eu acho, né, com pacientes com lesão no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região do encéfalo que está relacionado a diferentes processos, incluindo a tomada de decisão, raciocínio lógico, memória de trabalho, e por isso as alterações no córtex pré-frontal influenciam diretamente a capacidade de tomar decisão assertiva, tomar decisão que seja racional, que seja com base numa organização prévia e na capacidade de antecipar o futuro. Só que no livro O Erro de Descartes, o Antônio Damasio também apresenta a hipótese do marcador somático. Quer dizer, ele defende a ideia de que muito do que a gente faz, muito do que a gente escolhe fazer, não chega nem a passar pelo filtro da razão, não chega a ser modulado por processos racionais, não chega a ser calculado, né, minuciosamente com base nos processos cognitivos e racionais. E ele fala que isso é, na verdade, muito importante e decisivo para a nossa sobrevivência. E aí ele vai explicando como é que foi se dando a evolução, o desenvolvimento, né, do sistema nervoso central, e ele fala que o raciocínio lógico é uma função muito mais recente do ponto de vista evolutivo. Uma função que pode ser considerada superior, sim, uma função que requer um desenvolvimento do sistema nervoso central, mas é uma função mais recente evolutivamente. E a razão, claro, ela tem seus benefícios, né? Ela consegue, digamos, antecipar o futuro, calcular estatisticamente algumas possibilidades, consegue uma tomada de decisão com base no raciocínio lógico, muitas vezes é mais correta, mais assertiva e tudo mais. Mas em alguns contextos, mediante, por exemplo, emoções como estresse, ansiedade, medo, angústia, enfim, nós não teríamos, do ponto de vista biológico, esse tempo para raciocinar minuciosamente. Então, por exemplo, diante de uma ameaça de vida, né, um estímulo ameaçador, seja um predador, seja no contexto contemporâneo, alguém nos assaltando, alguém querendo brigar conosco, enfim, nós não teríamos a capacidade de calcular estatisticamente cada possibilidade para daí então tomar uma decisão, né? Nós temos que ter uma tomada de decisão rápida, instintiva mesmo. E aí que entra o marcador somático. Então o Antônio Damasio explica que nós temos marcadores no corpo, que nós recebemos estímulos do ambiente externo e esses estímulos sinalizam o corpo e o próprio corpo, próprios processos neurofisiológicos, instintos, né, primitivos, já sinalizam para o nosso corpo uma determinada tomada de decisão. E aí nós temos emoções que fazem isso muito bem por nós. Como eu falei, o estresse, o medo, a ansiedade, a raiva, são emoções que já sinalizam respostas no nosso corpo e o nosso corpo já age instintivamente sem que nós precisamos pensar racionalmente sobre isso, né? Então, isso é muito importante, é graças a esse processo que nós estamos vivos até hoje, né? Então, durante a vida nós temos muitas situações em que nós tomamos decisão baseada única e exclusivamente por conta de marcadores somáticos e na verdade eles não são nem um pouco inferiores a qualquer tipo de raciocínio lógico ou processo cognitivo e racional, são muito importantes. Só que, claro, quando há alguma desregulação nesses processos, nós podemos interpretar incorretamente esses estímulos externos, podemos tomar decisões de forma não muito assertiva e podemos ter mais prejuízos do que se tivéssemos um equilíbrio e uma modulação racional. Da mesma forma, o contrário, se nós tentamos inibir as emoções e agimos muito com base na razão, muito com base em comportamentos racionais, com base em comportamentos que são muito filtrados pelo raciocínio lógico, nós também temos alguns tipos de prejuízo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Só queria falar um pouquinho sobre a hipótese do marcador somático e quero saber de vocês, então, se vocês acham interessante esse tema e se conhecem algum transtorno
seja de ansiedade, toque, depressão, enfim, algum transtorno que altera a sinalização do marcador somático e como que isso prejudica a vida da pessoa. No próximo vídeo, então, falando sobre o marcador somático, eu vou começar a falar de psicopatologias que alteram a sinalização do marcador somático e a tomada de decisão. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.